ART ou TRT para projetos fotovoltaicos. Como é que eu devo preencher? Quais são as informações que eu devo colocar? Essa é uma dúvida muito grande, porque se você não sabe como preencher uma ART ou TRT para o seu projeto fotovoltaico, pode ter certeza que ele vai ser reprovado pela distribuidora. E que, inclusive, tem caso aqui, ó, dá uma olhada só nesse caso aqui, ó, foi reprovado por quê? Porque não tinha a especificação técnica na ART. Então, se você não coloca as especificações corretas, as atividades técnicas, o seu projetinho vai ser reprovado logo na ART. Bom, uma coisa que você tem que levar em consideração é o seguinte: a gente tem a fase de homologação do projeto fotovoltaico e tem a fase de vistoria, tá? A gente tem esses dois momentos. A depender da distribuidora, ela já vai te pedir tanto a ART e TRT de projeto e execução no momento da homologação. Existem distribuidoras que elas pedem apenas de projeto e na hora da vistoria elas vão te pedir de execução, tá? Mas aí vai depender muito de distribuidora para distribuidora. Aqui nesse vídeo também eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? E por que as distribuidoras elas exigem isso? Porque é o seguinte, muitas vezes você é contratado para fazer um projeto fotovoltaico, mas a sua responsabilidade é apenas no projeto, ou seja, você não tem a responsabilidade pela execução. Ou às vezes você é contratado para ser o responsável pela execução, porque são duas atividades diferentes. Uma é eu fazer o projeto, ou seja, eu vou fazer o dimensionamento dos cabos, das proteções, fazer o desenho do diagrama e homologar aquele projeto fotovoltaico, ou seja, tudo o que tem naquele projeto é de responsabilidade minha. Porém, a execução não vai ficar por minha conta. Isso acontece, tá? Então, ou seja, é preciso ter uma outra empresa ou uma outra pessoa que seja responsável pela execução, ou seja, o que tem no projeto ser executado de acordo com o que está no projeto. Se foi botado o digitor de 50, na execução tem que ter um de 50. Porque se no projeto tem um de 50, na execução a pessoa coloca um de 40 e explode, pega fogo, seja o que for, de quem é a responsabilidade? Então, a responsabilidade tende a ser de quem fez a execução porque não seguiu o projeto. Então, esse é um fato muito importante. Mas também, o que mais acontece no mercado é você ser responsável tanto pelo projeto quanto por execução. Por quê? Às vezes, por questão mesmo econômica, porque sai muito mais barato para o seu cliente ali te contratar. Mas você tem que ficar de olho ali nas leis e normas do seu Conselho Federal. Vamos lá aqui, quais são as informações que eu devo colocar. Eu estou aqui com a TRT aberta. E aqui nessa TRT tem aqui as informações que a gente deve colocar. Eu estou com duas TRTs, tá? Uma que é só de projeto e uma que é uma totalmente completa. A totalmente completa, bom, se você sabe ou não como preencher uma TRT, bom, você vai ter que entrar lá no CFT para você fazer o seu preenchimento. Então, tem a parte de contratante, dados de obra e serviço. Lembrando, contratante é quem está contratando você para fazer o serviço, muitas vezes a própria empresa. E os dados da obra e serviço é o local onde vai ser instalado o sistema fotovoltaico. Então, você precisa saber isso aqui é bem tranquilo. Agora, as atividades técnicas é onde o pessoal mais erra. Então, para você fazer a sua TRT, basta você colocá-la dessa maneira aqui, ó. A13 de projeto e 2 execução. E aí, o 05, que seria de projeto, CFT, obras e serviço elétrica, recurso energético, produção de energia, no caso solar, e execução, que é o número 2, que é de execução, a mesma coisa, ó, CFT, obras e serviços elétricos, recursos energéticos e produção de energia, 1761. Também você pode fazer somente o código 2, que é de execução, e o código 50. O código 50 ele fala sobre o quê? Sobre o projeto e execução. Aí, nesse caso, teria uma única atividade técnica que vai englobar os dois serviços que você vai fazer. Mas nesse caso aqui é se você for responsável tanto pelo projeto quanto pela execução. Mas vamos imaginar aqui que você vai ser responsável apenas pelo projeto. Como é que você faria essa TRT? Então, nessa TRT, ó, tem um outro aqui, ó, somente de projeto, ó, então seria o 13 e o 5. Então, ó, você pode até ver que o código aqui, ó, nessa daqui era 1761, que é solar, nessa outra é 1789, que no caso é solar fotovoltaica. As duas são válidas, tá bom? As duas são válidas da mesma maneira. Então, aqui, ó, você vai colocar o 13 e o 5 e o código 1789. Ou seja, esses são os códigos que você vai colocar. Vai fazer projeto e execução na TRT, código 13, 05, código 2, 15. Ou então, você coloca o código 2 e coloca o código 50 e o 1759 ou o 17
61, tá? Então, tem aqui, desse jeitinho aqui, pode ter certeza que vai ser aprovada a sua TRT. Lembrando que se você enviar somente a de projetos, pode ser que seja reprovada também, que a depender da distribuidora, que ela já vai te pedir de execução no momento da homologação, tipo a Equatorial, ela pede. Por exemplo, a CEMIG, você pode enviar somente a de projetos e na hora da vistoria você pode enviar a de execução, tá? E no caso, ou seria emitida uma outra TRT no seu nome, ou você já incluiria ela aqui, ou então tem que falar com a outra empresa ou com outro responsável técnico. Isso aqui no caso da TRT. Já no caso da ART, eita vacilo, minhas roupas no varal, meu carro no Almero. Eu dei um vacilozinho aqui, tu vai ter que cobrir aqui. Mas eu não mexi muito não. Mas eu já te mostro. Quando a gente já fala de ART, o que acontece? A ART ela vai depender muito de estado para estado, porque eles alteram, no caso, essa parte aqui, ó, de elaboração e de execução. Por exemplo, essa daqui é o CREA do Distrito Federal. Então, o que vai mudar particularmente vai ser o layout e também alguns códigos. A vantagem do CFT, né, da TRT, é que os códigos são únicos para o Brasil todo. Já a RT não, são diferentes. Alguns trabalham com códigos, outros não trabalham com códigos. Mas, por exemplo, aqui no CREA do Distrito Federal, quais as informações que você vai colocar? Ou seja, elaboração, projeto de microgeração distribuída, aí você vai colocar a potência do seu sistema, e execução, então do projeto de microgeração distribuída de 20 kW, que no caso foi a potência desse projeto aqui. Então você pode ver que nesse caso está sendo responsável tanto pela elaboração quanto pela execução do projeto. Se fosse só de elaboração, então seria somente a parte de elaboração, projeto, microgeração distribuída. Se fosse a de execução, ou seja, pela parte da montagem, seria apenas a execução, projeto de microgeração distribuída. E você pode se perguntar, Igor, por que tem aqui projeto de rede de distribuição de área urbana de energia elétrica? Porque aqui foi exigido que fosse feita a troca do padrão de entrada e a distribuidora exigiu que tivesse um RT sobre isso, tá bom? Porque lá o sistema era monofásico, a rede do cliente era monofásico, a gente teve que trocar para trifásico. Então, nesse caso, a distribuidora exigiu. Mas nesse caso, você pode até desconsiderar isso aqui, ó. Se fosse só o fotovoltaico, sem alteração nenhuma, ó, projeto de microgeração distribuída, elaboração e execução, tá? E aqui, ó, no caso é do CREA do Piauí, então essa é RT. Então a mesma coisa, ó, elaboração, projeto de microgeração distribuída e projeto de microgeração distribuída, no caso, a execução. Você vê que as principais mudanças são apenas uma questão de layout. Então no CREA do seu estado, você vai ver, vai ter algumas diferenças, mas as informações são as mesmas, tá? Tanto a elaboração quanto a execução. Lembrando que, se você só for responsável pelo projeto, você coloca a sua elaboração. Se você for responsável pela execução, coloca a sua execução. Se você for responsável pelos dois, você coloca elaboração e execução. E para você que gostou desse vídeo, curte aqui e também comenta aí quais são as informações a mais que você coloca aí na RT ou não, ou se você também já faz dessa maneira, beleza? Então é isso aí e até o próximo vídeo.